Sim, Fabiola, tem, e meio a mais um embate aí com o judiciário, né? Bolsonaro fez hoje aí de manhã uma visita ele participou, na verdade, da reunião do alto comando do Exército, que é uma reunião que acontece mais ou menos 6 vezes por ano, já tem um calendário prévio agendado, e segundo alguns militares com quem eu conversei, o Bolsonaro tem costumado ir nessa reunião. Essa de hoje é ainda mais importante e simbólica, essa presença do presidente lá, porque além dele ter ido acompanhado com o ministro Braga Neto, foi também o ministro da Defesa, né, o general Paulo Sérgio, que era o ex-comandante, que tem hoje uma reunião com o presidente do STF, Luiz Fux. Enfim, mistura-se aí muitos militares nessa política, Bolsonaro trazendo para si cada vez mais a imagem. Eu conversando com outras fontes, Fabiola, eles destacaram que, no caso, Bolsonaro já participou de outras reuniões, mas não é uma coisa comum para outros presidentes, entendeu? Não é que outros presidentes também costumam ir às reuniões do alto comando. Aí aquela coisa, né? Alguns militares que estão apoiando o Bolsonaro cada vez mais, aí, apesar de reconhecerem o desgaste para a imagem das Forças Armadas e tudo mais, dizem que faz parte do jeito de Bolsonaro, que outros presidentes também não compareciam a todas as cerimônias, mas, de fato, essa visita hoje, fora da agenda, não foi avisada pela assessoria do presidente e não consta ainda na agenda oficial, mas ela aconteceu pela manhã. Essa visita, ela tem um peso simbólico nesse momento que o Bolsonaro faz o embate com o judiciário e também, né, com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, enfrentando e já questionando possíveis fraudes nas eleições como uma espécie de vacina aí para uma eventual derrota. Então, é uma visita importante que a gente tem que acompanhar e tem sim desdobramentos, como você falou, no cenário eleitoral. Ô, Carla, acho que é Eu fundamental que queria. quem está com ele lá é justamente o seu possível vice, né? O general Braga Neto. Eu acho que Bolsonaro, e aí aqui o nosso foco é a eleição 2022, Bolsonaro vem agora em 2022 ainda mais próximo das Forças Armadas, ainda mais próximo do Exército ou não, Carla, na sua análise, está no mesmo patamar, porque também tinha o general Mourão, né, como seu vice, né? Você acha que Mas ele deu um passo além ou não? acho que sim, Fabiola, está diferente do cenário de 2018, né? Ele conseguiu, até nessa cúpula aí das Forças Armadas, o alto comando, ele tem mais apoio e ele tem uma proximidade maior, tem o Braga Neto, como você falou, o Mourão era diferente, era uma figura um pouco diferente, o Braga Neto tem uma voz mais política. Eu acho que Bolsonaro chega arrastando com ele de uma forma diferente, sim, as Forças Armadas agora em 2022. Eu queria complementar o que disse a Carla, Fabiola, porque é importante saber hoje que o Bolsonaro tem o comandante do Exército mais bolsonarista que ele já teve em todo o governo dele. Vamos lembrar que o primeiro foi o Edson Pujol, que era um legalista, como se diz nas forças, não é? E que foi praticamente demitido pelo Bolsonaro junto com o comandante da Marinha e com o comandante da Aeronáutica na pior crise entre governo e Exército que já teve, governo e Forças Armadas, que foi quando da demissão do ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva. Então, o Edson Pujol foi o primeiro comandante e tinha muitas diferenças com o Bolsonaro. Depois, o Pujol foi substituído pelo hoje ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, que na época em que foi nomeado não era próximo do Bolsonaro. Ele era o primeiro na lista de antiguidade do Exército. Quem o Bolsonaro queria colocar naquele momento era ninguém mais do que o atual comandante do Exército, que ele nomeou agora, o Marco Antônio Freire Gomes. Mas naquela época, o que aconteceu? O Exército fez jogo duro. Como o Marco Antônio Freire Gomes era o sexto na lista de antiguidade, iria, portanto, derrubar 5 generais que estavam na frente dele, o Exército fez jogo duro e nem colocou o nome do Marco Antônio Freire Gomes na lista tríplice que, tradicionalmente, eles encaminham para o presidente da República, que é para o presidente da República escolher o comandante do Exército nessa lista tríplice. Então, naquela época, o Paulo Sérgio Nogueira não era o preferido do Bolsonaro e, pelo contrário, fazia críticas ao Bolsonaro. Vamos lembrar que o Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa, era aquele cara que recomendava o uso de máscaras, que recomendou depois, já no governo Bolsonaro, a vacinação para toda a tropa, era o cara que proibiu a divulgação de fake news relativas à Covid. Então, ele não era próximo do Bolsonaro, ele ficou próximo do Bolsonaro no exercício da função de comandante. E agora o Bolsonaro substituiu o Paulo Sérgio Nogueira pelo seu preferido, o Marco Antônio Freire Gomes, que é, sim, o mais bolsonarista dos comandantes que o Exército já teve, Fabio.